Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje a gente vai iniciar corrigindo a atividade do livro Aprender a Pensar, das páginas 27, 28, 29, 31, 33, 34 e 35. Bem, na página 27, a primeira pergunta é: quais sentimentos você tem quando ri? A maioria das respostas dessa atividade são respostas bem pessoais, mas eu vou sugerir algumas respostas. E aí, nessa questão, você deve identificar e descrever as emoções e os sentimentos que o riso lhe causa. Vocês podem colocar: quando eu rio, eu me sinto mais alegre, parece que o tempo passa mais rápido. Quando eu rio, eu me sinto mais contente. Fica ao critério de vocês. A segunda questão: que coisa fazem você rir? Existem várias coisas que fazem com que a gente ria. Vocês podem colocar: eu rio quando eu termino de comer algo gostoso, ou quando alguém conta uma piada. Terceiro, como você faz os outros rirem? Sugestão: eu faço os outros rirem muito porque acontecem muitas coisas estranhas e divertidas na minha vida. Eu faço os outros rirem quando eu canto. São sugestões, certo? E aí passamos para a página 27 e 28. A página 27, a primeira questão pergunta: em quais situações você acha que não devemos rir? Certo? Aí vocês vão colocar: não devemos rir quando alguém está triste, não devemos rir quando um colega não tirou nota boa. E aí vem um quadradinho pedindo que imagine que um colega seu sofreu um acidente de carro com a família. Felizmente não aconteceu nada grave, mas ele passará mais de 2 meses com a perna engessada e ficará com a cicatriz. Como você vai encarar a situação quando estiver com ele? Vai usar o senso de humor ou vai ficar triste e chorar? Então esse boxezinho é para vocês pararem, analisarem e refletirem que nem sempre a gente pode estar usando o nosso senso de humor, certo? A questão 2. Para enfrentar esse dilema, pratique a rotina descrita a seguir. Escreva o resumo de um dilema, ou seja, de 2 situações opostas que poderiam acontecer com você ou com alguém que você conhece. Depois escreva quais fatores fariam você escolher uma ou outra situação. Anote porque você se colocaria de um lado ou de outro, explicando suas razões para agir dessa forma. Por fim, pense em como você agiria se a situação fosse diferente. Então, vocês vão pensar, vão analisar, certo? Uma sugestão: a situação 1. Uso o senso de humor e brinco com meu amigo que está hospitalizado, até para esse amigo se alegrar. A situação 2. Fico triste e não faço nenhuma piada e visito meu amigo sem brincar com o que aconteceu. Certo? E aí nós pulamos a situação 2, né? Na situação, outra sugestão: vou visitar um colega que teve um acidente relativamente grave e não sei se devo usar o senso de humor ou demonstrar tristeza quando visitá-lo. Já na página 19, a primeira questão, né, é o resumo do dilema. E aí vocês podem colocar o que eu terminei de falar, né? Vou visitar um colega que teve um acidente relativamente grave e não sei se devo usar o senso de humor ou demonstrar tristeza quando visitar. Já a questão B: se a situação fosse outra, você agiria de maneira diferente? Pense em outras situações e como você reagiria a cada uma delas. Então, é algo que a gente deve parar, né? Analisar e fazer uso também da empatia. Uma possibilidade de resposta seria: se o acidente tivesse sido mais grave, nem pensaria em usar o senso de humor, mas se ele tivesse escorregado numa poça de água na quadra da escola, com certeza eu e os outros colegas iríamos rir muito. E aí pulamos para a página 31.
Na página 31, na página 30 tem a explicação do senso de humor, que foi enviado na semana passada para vocês, a explicação. Vocês vão fazer uma leitura. E na página 31, você conhece pessoas que têm senso de humor? Escreva quem são e explique por que você as considera bem-humoradas. Vocês devem identificar quem é essa pessoa. Escrever o nome dela e as razões. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que tem um senso de humor muito bom é minha mãe, certo? Por que você considera ela bem-humorada? Porque ela acorda cedo, faz o almoço, acorda cantando. É bem pessoal, são exemplos, possibilidades. Segundo, você gosta de estar rodeado de pessoas bem-humoradas? Explique. Então, vocês vão analisar. Eu acho que a maioria sim, né? Porque quando a gente está do lado de pessoas bem-humoradas, a gente se sente mais alegre, mais divertida, né? O ambiente fica bem legal. A questão 3. Você se considera uma pessoa bem-humorada? Por quê? Então, aí vocês vão colocar se vocês se sentem uma pessoa bem-humorada ou não e o porquê. Pulando para a página 33, é o treinamento semanal. Ao longo da semana, você vai perguntar a algum familiar sobre a situação que usaram o senso de humor. E aí vocês vão colocar nessa página, né? Quem é a pessoa? O que ela fez? Em que momento usou o senso de humor? Qual foi o resultado? Então, uma possibilidade de resposta é minha avó. A pessoa, minha avó, né? O que ela fez? Ela estava fazendo ovos cozidos e esqueceu de tirá-lo do fogo. Então, o que aconteceu? A água acabou, os ovos explodiram, mancharam todo o teto da cozinha, além de deixar um cheiro muito forte. Em que momento ela usou o senso de humor? Ela começou a rir e a se defender, dizendo que a culpa não era dela, mas que era um momento perfeito para pintar o teto, já que a cozinha estava precisando de uma reforma. São sugestões, eu estou pensando agora e falando. E qual foi o resultado? O resultado é que a cozinha da avó foi reformada. Já na página 34, tem a metacognição, né, sobre os aprendizados. Vocês vão colocar, se identifico situações que me fez rir, vai colocar carinha, se reconheço o bom humor como uma característica positiva, se sei distinguir as situações que me permitem rir e colocar em prática o seu senso de humor e que faça as pessoas rirem, certo? E aí vamos para a página 35. É a página que ao término da unidade vocês vão colocar o que você é capaz, se você foi capaz de aprender, se foi capaz de identificar o senso de humor. Da próxima vez, o que vocês esperam, o que vocês querem da próxima vez na atividade. E a última, de qual seção da unidade você mais gostou e por quê. Até a próxima aula, espero que façam a correção direitinho. Tchau, tchau.